Olá, este vídeo é uma resposta ao Clarion de La Falote, que fez um vídeo chamado O Estado é um Fato, que critica o anarcocapitalismo. Antes de mais nada, eu queria dizer que já existem 2 vídeos no meu canal que respondem todos os argumentos do vídeo dele. Esses 2 vídeos estão na descrição. Um deles se chama Anarcocapitalismo é Utopia, que responde todos os argumentos relacionados a anarcocapitalismo é uma utopia, o anarcocapitalismo é impossível. E o outro se chama O Estado é Legítimo, ponto de interrogação, que responde todas as perguntas nos mais mínimos detalhes sobre qual a diferença entre um Estado e uma empresa privada. De qualquer forma, eu vou responder neste vídeo todos os argumentos do Clarion, e esses outros 2 vídeos você assiste só se você quiser se aprofundar em muito mais detalhes. Então vamos aos argumentos. O Clarion disse: o Estado é um fato inevitável. Eu não estou discutindo se ele é bom ou mal, desejável ou indesejável, moral ou imoral. Minha resposta é, em primeiro lugar, prove que o Estado é inevitável. Qual argumento você apresentou que prove essa afirmação? Acho que o único argumento que eu poderia identificar no seu vídeo que poderia provar ou tentar provar que o Estado é inevitável é de que todas as civilizações e todas as sociedades da história tiveram Estado. Primeiro que há evidências contrárias. Vocês podem ver no canal do Rafael Lima, do Ideias Radicais, vídeos onde ele mostra que a Islândia medieval era uma forma de anarquia e tinha uma justiça descentralizada. Inclusive tem um vídeo no canal do Pedro Tudo Beleza Henrique sobre a República de Cospaia, que foi uma sociedade anarquista, só que agora ele está cobrando para assistir os vídeos, então não sei se vocês vão conseguir assistir esse vídeo. Agora, vamos considerar que realmente seja verdade que todas as civilizações e todas as sociedades da história tiveram um Estado. Isso prova que todas as civilizações do futuro também terão um Estado? Há 500 anos atrás, nenhuma civilização havia tido luz elétrica. Isso significa que uma pessoa, há 500 anos atrás, poderia dizer que nunca vai existir luz elétrica? Quando inventaram um avião pela primeira vez, nunca havia existido um veículo voador na história. Por que então tentaram inventar o avião? Foi inútil tentar inventar o avião? Na verdade, eles inventaram porque eles tinham uma teoria, que nesse caso era uma teoria física, que mostrava que era possível um veículo voar. E por causa dessa teoria, eles decidiram inventar o avião. No caso do anarcocapitalismo, também existem teorias que mostram que ele é um sistema superior ao Estado. Pelo ponto de vista da economia, a economia mostra que o livre mercado gera riqueza e que o planejamento central econômico gera pobreza. O próprio Clarion já admitiu isso no seu vídeo sobre livre concorrência. Esse vídeo do Clarion explica perfeitamente por que o livre mercado gera riqueza e o planejamento central do Estado gera pobreza. No caso da ética, ela mostra que o Estado é errado porque ele é um agressor, ele é um expropriador, ele é um ladrão, ele precisa roubar para existir, então ele é eticamente errado. Diz o Clarion que o próximo vídeo dele também vai ser uma crítica ao anarcocapitalismo, criticando especificamente a propriedade privada, então vamos esperar esse vídeo para eu fazer também uma resposta. Depois o Clarion disse que discutir sobre a existência do Estado é tão inútil quanto discutir se você é a favor ou contra a lei da gravidade. Curiosamente, hoje nós temos pessoas vivendo na órbita da Terra com G igual a 0, não sendo afetadas pela lei da gravidade. E essas pessoas não estariam lá em cima hoje se alguém não tivesse questionado se a gravidade é ou não é uma lei universal ou se ela pode ser superada. Porém, eu não sou contra a lei da gravidade, ao contrário do Estado. Depois o Clarion definiu o que ele considera como sendo Estado. E essa é a parte mais importante do vídeo dele, porque é graças a essa definição que ele deu que ele chegou a todas as outras conclusões do vídeo dele. Só que, infelizmente, nenhum anarcocapitalista, e inclusive nenhum autor de nenhuma escola de pensamento, provavelmente, usa essa definição. Tanto que ele mesmo disse que não buscou nenhuma definição oficial, que ele deu a sua própria definição, a palavra Estado. Então, a definição que o Clarion deu ao Estado é a seguinte: entidade ou conjunto de entidades capaz de impor regras em determinado território que devem ser respeitadas independentemente da concordância individual dos seus residentes. Então, parabéns, o Clarion acabou de provar, através dessa definição, que não apenas toda empresa privada é um Estado, como todo indivíduo humano é um Estado. Porque todo indivíduo humano tem uma propriedade privada e pode impor sobre essa propriedade privada suas próprias regras, independentemente da concordância dos outros. Então, por essa definição, realmente é impossível não existir Estado, já que para não existir Estado não poderia existir indivíduos. Por essa definição, até um mendigo seria um Estado, afinal ele é dono do próprio corpo e pode colocar a regra que ele quiser no corpo dele.
e outras pessoas não podem colocar o que elas quiserem dentro do corpo dele, inserir substâncias no corpo dele, independentemente de concordarem ou não, porque é propriedade dele. Então, pela definição do Clarion de Estado, até o mendigo é um Estado. Mas é claro que não é essa definição que os anarcocapitalistas usam e também não é essa definição que ninguém usa. A definição que nós usamos de Estado é uma entidade que detém um monopólio coercitivo da lei e da violência sobre determinado território. E nesse caso, o monopólio coercitivo significa aquilo que passa por cima da propriedade privada. Se uma entidade respeita a propriedade privada, então essa entidade não é um Estado. Como, por exemplo, o dono de uma casa determinar as regras da sua casa, ou o dono de um corpo, que no caso é a própria pessoa, determinar as regras do uso do seu próprio corpo. Nós, anarcocapitalistas, definimos o Estado como uma entidade expropriadora, uma entidade que detém o monopólio da violência e da lei, sendo que esse monopólio passa por cima da propriedade privada alheia. Por isso o exemplo do Clarion de Estado privado não faz nenhum sentido, é uma contradição, é como um quadrado redondo. Se é Estado, então é expropriador. E se é propriedade privada, então não é Estado. Agora, não dá para explicar todas as nuances da diferença entre Estado e propriedade privada neste vídeo. Portanto, se você quiser saber em todos os mínimos detalhes, para não restar a menor dúvida de qual é a diferença, assista o meu vídeo na descrição chamado O Estado é Legítimo? Ponto de interrogação. Desse ponto do vídeo em diante, o Clarion passa, sem querer, a concordar com os anarcocapitalistas, só que sem saber que está concordando. Então vamos ver como isso acontece. Ele fala: as pessoas precisam obedecer uma regra, por exemplo, não roubar, independentemente de aceitarem isso ou não. Não adianta dizer, eu não assinei nenhum contrato, por isso eu não aceito essa regra. Aqui, infelizmente, nós podemos ver que o Clarion não sabe exatamente o que é anarcocapitalismo. Ele entendeu o anarcocapitalismo ao contrário do que realmente é. O anarcocapitalismo literalmente é uma regra que todos devem seguir, quer aceitem ou não. E essa regra se chama propriedade privada. Você não deve agredir a propriedade alheia. E os outros também não têm o direito de agredir a sua propriedade, nem o seu próprio corpo e nem as coisas que te pertencem. E, coincidentemente, essa regra diz exatamente não roubar, que é exatamente o exemplo que o Clarion deu, como se fosse contrário ao anarcocapitalismo, enquanto que o anarcocapitalismo é exatamente isso. E o exemplo dele de contratos também, ele está concordando com os anarcocapitalistas sem saber. Os anarcocapitalistas não baseiam a lei em contratos, pelo contrário, os contratos é que são baseados na lei de propriedade privada. Qualquer contrato só é válido por causa da lei de propriedade privada que está por trás dos contratos, dando legitimidade a eles. Você só pode fazer contratos com a sua propriedade privada e com a propriedade privada da outra parte do contrato. Depois ele disse, vão existir grupos de pessoas ou entidades que vão te obrigar a seguir essas regras e te castigar se você violar as regras. Mais uma vez, o Clarion está concordando com o anarcocapitalismo sem saber que está concordando. O anarcocapitalismo propõe exatamente uma regra que todos devem seguir, independentemente de aceitarem ou não. Por quê? Porque essa regra é lógica. Essa regra é baseada na lógica. Qualquer outra regra que não fosse a propriedade privada, ela entraria em contradição. Ela seria autocontraditória. A única regra para evitar conflitos entre indivíduos que nunca entra em contradição é a propriedade privada. Por isso que ela é a regra válida, porque ela não entra em contradição, enquanto que as outras entram. A verdade precisa ser lógica, ela não pode ser autocontraditória, tipo um quadrado redondo. E as pessoas podem sim usar a violência para se defender daqueles que não cumprem a regra, exatamente como o Clarion falou. A única diferença é que todas as pessoas podem se defender e não apenas o Estado. Percebem como é uma regra contraditória? Ela serve para um grupo de pessoas, mas não serve para outro grupo. No anarcocapitalismo, a lei serve igualmente para todas as pessoas. Todas as pessoas devem seguir a propriedade privada e se alguém não seguir, todas as pessoas, novamente, podem se defender dessa pessoa que é uma agressora. Depois ele disse, pode ser uma empresa ou tribunal privado, com leis privadas, uma polícia privada, e não é o Estado porque eu coloquei a palavra privado no final. Errado, é privado porque respeita a propriedade privada, ou é um Estado porque não respeita. E cobra impostos e cria regulações e cria regras que passam por cima da propriedade privada alheia, como o Estado sempre faz. Depois ele disse, necessariamente há indivíduos ou conjuntos de indivíduos que exercem poder para forçar as regras sobre toda essa comunidade. Está certo? Mais uma vez o Clarion está concordando com o anarcocapitalismo. No anarcocapitalismo, todas as pessoas têm o direito de se armarem o quanto elas quiserem
para terem o poder de se defenderem, poder fisicamente de se defenderem de agressores e inclusive de oferecerem serviços de defesa ou de segurança umas às outras. E aí ele disse: não existe na espécie humana ausência de poder, existe vácuo de poder. Clarion, você está coberto de razão. Os anarcocapitalistas são contra o vácuo de poder. A ideia do anarcocapitalismo é que as pessoas se armem, que inclusive possa existir um poder bélico muito maior do que existe hoje. A única diferença é que esse poder bélico estará distribuído entre todos os indivíduos e não concentrado no Estado. Ele não será um monopólio. E se alguma pessoa ou alguma entidade tentar usar o seu poder bélico para agredir as outras, toda a sociedade se voltará contra ela. O poder bélico da sociedade inteira será muito maior do que apenas dessa entidade que está sendo agressora. E a pior coisa que pode acontecer é essa entidade conseguir tomar o poder e aí ela se tornará um Estado. Isso não é argumento contra o anarcocapitalismo, porque se for ruim a instauração de um Estado, está implícito então que o anarcocapitalismo estava certo. Isso não causará um vácuo de poder, porque haverá um poder bélico muito grande na sociedade inteira, distribuído na sociedade inteira, que vai impedir que uma entidade, que uma empresa, que uma pessoa use seu poder bélico para conseguir um monopólio, um Estado. Bem-vindos ao meu canal, eu tenho vários vídeos sobre anarcocapitalismo, vários vídeos sobre economia, sobre ética, sobre filosofia. Se você quiser entender esses assuntos em muito mais detalhes, se inscreva no meu canal. Eu coloquei na descrição vários vídeos que você pode assistir para entender vários aspectos do anarcocapitalismo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.